no que foi encaminhado para o Congresso Nacional, que está em apreciação na Câmara dos Deputados Federais, ainda pode sofrer alguma modificação. E é uma peça, esse arcabouço, são métricas, que ele não prevê, e eu acho isso extremamente importante, que o Brasil retome o equilíbrio fiscal ao longo do tempo, ou seja, que seja algo perene. Não, isso pode ser alterado, diferente do que tinha o teto de gastos, que se tentava ser algo perene, né? Que os próximos governos seguissem a métrica, mas nós vimos que nos últimos anos não foi seguido. O próprio arcabouço fiscal também tem esses problemas. Claro, é um avanço, nós tivemos aí algo um pouco mais moderno em relação ao teto de gastos, faz sentido, mas a nossa crítica na Austin Rating continua. Qual é ela? O governo não apresentou nenhum ponto de redução de despesas, ou seja, ele sempre procura fazer o ajuste pelo lado da receita. Então, isso é algo que a gente ainda mantém uma certa preocupação e até por isso, depois nós vamos discutir um pouco mais, que o governo acredita que com essa métrica ele atinge ali, nesse mandato, o grau de investimento para o Brasil. E nós, como agência de classificação de risco, não concordamos, acreditamos que tem um caminho muito longo ainda para atingir essa situação. Inclusive, Alex, os economistas estão debruçados nesse texto ainda, tentando entender, e eu vi uma avaliação dizendo que até a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um projeto que é sempre discutido no meio do ano, né? O Congresso discute a LDO e sai de recesso no meio do ano. Via LDO, é possível se alterar o arcabouço fiscal ou fazer uma nova dedução de despesas. Isso realmente é verdade? No seu entendimento, isso pode acontecer? Pode acontecer. Em geral, a LDO é encaminhada para o Congresso em agosto, debatida e geralmente votada até o final de outubro, e vale para o ano seguinte. No caso desse arcabouço fiscal, está sendo encaminhado agora para o Congresso, segundo o Lira, a Câmara deve apreciar e votar nos próximos 15 dias. Eu acho um tempo bastante curto, mas é possível, e depois vai para o Senado. Mesmo que a gente acredite que seja aprovado antes do recesso, quando for ser votado a LDO, ele pode naturalmente incorporar ali alguns pontos, algumas métricas do arcabouço e fazer alguns ajustes, porque imagina você o seguinte: no arcabouço fiscal você tem ali algumas restrições de aumento de despesas conforme a receita. Eu acho que um avanço do arcabouço foi, por exemplo, tirar ali receitas não recorrentes, ou seja, receitas extraordinárias. Eu acho que isso é importante, porque você não tem controle total da receita. Então, imagine você que o arcabouço prevê algumas condições e a LDO entra com outras condições conflitando. Então, a LDO, naturalmente, é o que dá toda a direção de gestão, de execução do orçamento. Então, quem tem que se ajustar à LDO é o arcabouço, e não o inverso. Por isso que, sim, é possível que a LDO, quando for votada, tenha alguns ajustes. Porque vale lembrar que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, boa parte dela, na sua execução, ela tem emendas parlamentares. Então, imagine um parlamentar que ele vai ficar restrito a uma emenda parlamentar, ou seja, a recursos para o avanço ali, para o desenvolvimento da sua região, e ele não pode porque tem trava no arcabouço. Então, isso vai ser discutido e a LDO sempre vai poder ajustar. Não que vai mudar isso de forma profunda, mas, de novo, tem competência para alterar, sim. Por isso, até que não foi recebido com tanto otimismo assim. Precisa ainda ser aprovado e aí, sim, a sua evolução, as suas métricas serem também referendadas na LDO. Caso não for e serem ajustadas, aí nós saberemos se, de fato, ela será crível, porque até então o que se acha é que ela é um avanço do teto de gastos. Ou seja, Tiago, é importante, o Brasil deu um passo, sim, no avanço para tentar atingir o equilíbrio da dívida pública, que esse é o objetivo final, mas precisamos ainda passar por esses pleitos, né, junto ao Congresso, depois da LDO, e aí sim colocar na prática para saber se na prática
vai ser aquilo que a gente espera como um equilíbrio fiscal. Ô Alex, se você pudesse aconselhar o Congresso Nacional, quais pontos poderiam ser aperfeiçoados do arcabouço fiscal que foi enviado aos parlamentares nos últimos dias? O que é possível fazer para melhorar ainda mais essa proposta, por mais que, se houver alterações, a tramitação demora um pouco mais, mas isso é do jogo republicano, né? Sem dúvida, faz parte aí desse fisiologismo político, né? Bom, eu acho que, na verdade, todos os pontos que são colocados, Thiago, eles sempre, de novo, se apoiam na questão do avanço da receita. Ele nunca se apoia do lado da despesa. E aí, claro, que os republicanos, todos os congressistas não vão, de forma alguma, colocar ali restrição de despesa. Eu vou dar um ponto muito simples. Cargos comissionados. A gente sabe que isso não muda a situação fiscal como um todo, mas moralmente, para um país que está num período de desaceleração econômica, que já vive problema fiscal há mais de 3 décadas, moralmente seria importante o governo sinalizar uma redução de despesas, por exemplo, com cargos comissionados. O Congresso, cada deputado, você sabe muito bem, ele tem um gasto anual de gabinete de 60 milhões, o que nos dá aí 730 milhões no ano só com gasto com o gabinete dos 513 deputados. Então a gente precisava avançar com todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, fazendo uma contribuição para que esse arcabouço fiscal desse o resultado esperado, conseguíssemos controlar os gastos públicos. O problema, de novo, é que a gente só olhou o lado da receita. Então, eu não conseguiria indicar daqueles 13 pontos qual que dá para melhorar, porque eu acho que eles foram bem feitos, mas bem feitos, de novo, olhando e se apoiando na receita. Um governo que, aliás, já disse, esse atual governo, que não vai fazer, por exemplo, concessões, privatizações. Esse é um outro ponto extremamente importante para dar consistência para uma efetividade maior do equilíbrio das contas públicas, né? Eu acho que o Brasil não tem condições hoje de manter empresas estatais sob o risco de um novo escândalo de corrupção e ainda sob a questão da ineficiência, né? Nós vimos na década de 90, quando nós transferimos, o Brasil, né, transferiu alguns setores de atividade, como telefonia, energia, mineração, para o setor privado, o país só cresceu, o país só se desenvolveu, o país melhorou, inclusive, a arrecadação desses setores, porque eles foram muito mais produtivos, muito mais eficientes, e você não vê nesses setores nenhum ponto de corrupção. Então, isso vai contra essa posição, essa ideologia do atual governo de não querer fazer concessões, privatizações, vai contra até a obtenção desse equilíbrio fiscal. E, Thiago, vale lembrar o seguinte, qualquer família, quando tem uma situação financeira desequilibrada e ela tem algum bem, naturalmente ela se desfaz desse bem para tentar atingir esse equilíbrio. O que o governo sinaliza é que ele não quer fazer isso. Isso é o ponto, eu acho, mais importante que não está no arcabouço fiscal, que é poder se desfazer de ativos públicos, transferindo para a iniciativa privada, arrecadando mais impostos e também redução de despesas. Isso não está. Isso é um ponto também que chama a atenção. Você fala muito, né, Alex, sobre a redução de despesas, mas também a ampliação das receitas. De que maneira se amplia a receita a não ser aumentando o imposto? A gente está também aí à beira de uma reforma tributária que finalmente pode ser que saia do papel, mas de que maneira é possível aumentar as receitas se o Congresso e até as entidades, né, que nesses últimos dias fizeram um protesto até veemente, defendendo a reforma tributária, mas sem que haja aumento da carga tributária, porque ninguém aguenta mais pagar tanto imposto e não receber o que o poder público promete, não é? Tiago, muito bem colocado, né? Olha, um número muito simples, uma relação do IDH do Brasil em relação à carga tributária, ou seja, o quanto nós brasileiros pagamos de tributos e quanto aquilo é devolvido para o país, para o cidadão, como forma de desenvolvimento humano.
essa relação IDH carga tributária, comparado a outros países, o Brasil é um dos piores. Ou seja, aquilo que nós recebemos é muito menor do que aquilo que nós pagamos de carga tributária. Isso posto, nós temos um problema gravíssimo no Brasil. Nos últimos 2 anos, 2022 e 2021, o Brasil atingiu um resultado primário positivo com o aumento do imposto inflacionário. Vamos lembrar, os combustíveis dispararam de preço por conta principalmente ali da guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí os combustíveis subiram muito de preço no Brasil e o Brasil teve uma arrecadação extraordinária. Os preços dos minérios e commodities metálicas dispararam no cenário internacional e isso também elevou o preço, tanto que a taxa de juros aqui no Brasil precisou subir para combater a inflação. Então o Brasil aumentou a sua receita por conta desse chamado imposto inflacionário. Então a gente não pode viver sobre isso mais. Então 2023 vai ter uma queda de arrecadação porque não teremos, entre aspas, o benefício desse aumento de arrecadação por aumento de preço de commodities. A Austin, lá, por exemplo, na Austin nós prevemos que este ano teremos um crescimento nominal da arrecadação de apenas 2,5%. Portanto, teremos uma queda da arrecadação, uma queda real da arrecadação federal em torno ali de 3% a 4%. Como crescer, então, os impostos sem mexer na carga tributária? Pois bem, o Haddad disse que ele tiraria da sombra alguns setores que não contribuem. Bom, ele foi ali mexer com as empresas que vendem por internet produtos, e aí houve uma chiadeira, eles voltaram atrás. Agora fala-se na questão daqueles jogos de apostas eletrônicas. Vai ter ali algum ruído de alguma forma. No Brasil, a gente tem um problema gravíssimo que as empresas gastam muito tempo fazendo todos os apontamentos tributários, algo em torno de 1.200 horas, até pagar e pagar muito. Então, eu não vejo, sinceramente, outra forma de aumentar a arrecadação sem que haja uma mudança na carga tributária. Ou seja, de alguma forma, ele pode até reduzir impostos de um ou outro setor, mas ele obrigatoriamente vai ter que compensar isso elevando a carga tributária de algum setor, outro setor. Por quê? De novo, justamente porque ele não mexeu do lado da despesa. Então, não tem como aumentar a arrecadação no Brasil sem que haja a contrapartida de aumento de carga tributária. Eu não consigo enxergar isso. Talvez o governo possa, nos próximos dias, detalhar e apresentar para o público qual é esse plano de ajuste de reoneração, desonerações, esse novo ajuste de arcabouço tributário, porque ele fala em reforma tributária, sempre olhando lucros e dividendos no segundo semestre, mas eu acho muito difícil avançar qualquer reforma tributária sem antes definir LDO, sem antes definir arcabouço tributário. Então, sendo mais direto, mais objetivo, nas condições que o Brasil tem hoje, de uma camisa de força com relação à carga tributária, não enxergo aumentar a arrecadação se não aumentar a carga tributária. Então, o que ele poderia fazer? O que também é difícil, realizar um novo pacto federativo. Pegar as três esferas de governo, municípios, estados e governo federal, fazer um novo pacto federativo, como foi o Pacto Federativo de 88, refazê-lo, redistribuir receitas, obrigações, e aí sim o Brasil tem mais flexibilidade na execução do orçamento federal, e aí a gente não teria, por exemplo, como mexer com a carga tributária. Esse é um dos pontos, mas tem outros que podem melhorar a execução do orçamento,